pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo. É muito bom estarmos juntos. Estou muito grato a Deus pelo que aconteceu aqui ontem, né? E hoje de manhã, pela notícia que eu soube. E Deus nos visitou poderosamente com as nossas crianças. Muito feliz mesmo. Tive uma correria pesada esse final de semana, estou bem cansado, mas muito grato a Deus por estar aqui. Em especial, pedi para o pastor Leandro ficar aqui para eu falar algo. Sexta-feira, agora dia 14 de setembro, eu quero louvar a Deus, porque eu completei 10 anos que assumi a posse da presidência dessa igreja. Eu quero render graças a Deus, né? E eu fiz questão do pastor Leandro estar aqui, porque na ocasião, tanto ele quanto o pastor Elias, né, nos receberam, e o pastor nos recebeu com muito carinho quando nós chegamos. Eu lembro que o pastor fez o povo vir, vocês lembram disso? Foram me abraçar lá, nunca tinha sido recebido. E olha que eu já fui pastor de muitas igrejas, irmãos. Se vira e mexe, eu assumo uma aí, até paralelo a essa, eu estou cuidando de igreja. Nunca fui recebido como eu fui recebido aqui, né? Então as pessoas, do jeito que você fez aquele dia, foi marca no meu coração. Eu quero render graças pela tua companhia, como companheiro aqui de ministério. São 10 anos caminhando juntos. A gente nunca se arranhou, graças a Deus. Sempre trabalhamos com muita sinceridade, muita integridade. E eu louvo a Deus pela tua vida, pela família, tua família abençoada. E agora nessa caminhada, Deus nos deu mais pastores aí, né? Chegou aí o pastor Ivo, mas agora para frente o pastor Francisco. Passou uma curta temporada aqui o Claudinei, não é verdade? Pastor Elias virou pastor, né? Subiu ao pastorado. E para a glória de Deus, nós estamos já com 2 oficiais aqui, além do presbítero Hélio também, que foi oficializado presbítero nesses 10 anos. Tem mais 2 aí que estão no forno aí para... Então eu quero, nesse momento, dessa forma singela, só dizer muito obrigado pela vida de vocês, e que eu sou muito grato a Deus por tudo aqui. Obrigado pelo também. Eu quero também fazer menção aqui, muita alegria, que temos vovós novos aí. Vocês estão sabendo, né? Hoje é difícil você dar uma novidade, né? Já foi, tá todo mundo sabendo. Quero dar os parabéns ao Marcos, à Rosana, ao Vitinho, que agora é titio. Titio Vitor. Amém. Parabéns pela chegada da Laurinha. É isso mesmo, tô certo, né? A Laurinha chegou chegando, né? De surpresa, tô aí. Glória a Deus. E que ela seja muito bem-vinda. Ela vai ser bênção nessa família. Vai trazer um novo tempo para a casa de vocês, tá? É um sinal de Deus, de bênção para a casa de vocês, viu? Em nome de Jesus. Quero aproveitar também que estamos no culto de missões e quero fazer um convite para você. No mês que vem nós vamos estar participando de mais um simpósio de missões lá no Mandaqui. Aí, para você ter uma noção, era feito isso no hotel. Hoje o custo só do hotel está aproximadamente R$ 770, o custo do hotel, tá? E desde o ano passado o simpósio voltou para o Mandaqui. O Mandaqui passou por uma grande reforma. Hoje as instalações deles são extraordinárias, muito boas, para a glória de Deus. E nessa disponibilidade, o pastor Joel então trouxe de volta para o Mandaqui o simpósio. E hoje o simpósio, que vai acontecer de 12 a 14 de outubro, agora já está chegando em menos de um mês,
A inscrição do simpósio custa só R$100. Você vai R$100, você vai ajudar o trabalho que eles estão organizando lá, e vão receber dezenas de missionários de todas as partes, né? E vocês sabem, eu nem vou me estender muito, porque nós temos falado assim constantemente da obra missionária, o quanto é importante, o quanto isso é incrível participar. O ano que vem, no ano passado, nós fomos com a caravana, passamos, foi isso? O sábado inteiro? Quem foi lembra, né? Me ajuda aí, porque eu estou bem passado. Passamos o sábado inteiro, ficamos, como foi feito aí na cruzada, mais ou menos, né? Fomos de manhã, ficamos o dia inteiro lá, ficamos com o culto à noite e voltamos, foi isso? Foi. E foi algo assim muito marcante e uma forma muito prática de participarmos, né? Porque eu entendo que às vezes até a dificuldade de ir todos os dias, ir e voltar, né? É um transtorno, principalmente aqui em São Paulo, que o trânsito também não coopera com a gente, né? Mas de novo nós estamos fazendo um convite. Quem desejar ir, por favor, nos procure, coloque um propósito dentro do seu coração. Nós vamos tentar montar de novo outra van, o que for necessário para a gente estar indo participar desse sábado, que então acho que vai ser dia 13, se eu posso estar enganado com o dia, vocês olham aí, mas acho que é dia 13, é o sábado. Nós passamos o dia inteiro lá e vamos ter essa bênção. É um dia missionário, você vai lá, você leva uma marmita, você leva um lanche, você faz alguma coisa aí para você passar o dia lá, tá bom? E para a gente ter esse momento lá também, eles servem alguma alimentação, você pode adquirir lá, comprar uma alimentação, é baratinho tudo. Então não é algo difícil, irmãos. Nós temos pessoas vindo de todas as partes, não só agora, na semana do IPC a gente tem, né, ainda tem a primeira parte da semana do IPC que vem o Brasil todo. Mas esses irmãos vêm de fora, eles gastam dinheiro, eles pagam as passagens. Nós temos gente vindo de todos os estados do Brasil participando. E o evento acontece na nossa terra, na nossa casa. Nós estamos muito perto. E às vezes para nós a gente cria uma dificuldade que ela não existe. Ela está aí. É só para a gente ir lá e fazer e viver, tá bom? E ter essa oportunidade de passar um dia, pelo menos um dia, né? Participando disso. Fora isso, eu também quero te dar uma segunda opção. O ano passado eu fiquei doente, eu não pude ir, né? Por isso que eu acho que eu também não estou conseguindo puxar aqui na memória, eu não pude ir porque eu fiquei enfermo. Mas eu assisti tudo pela internet, eles passam ao vivo os cultos. Alguma coisa você vai perder, porque tem coisas que não podem ser divulgadas. Então, missionários que estão em países de risco de morte. Então, tem testemunhos muito fortes, poderosos, edificantes. Mas não é que eles estão falando de coisa de tragédia, não é nada disso não. É coisas extraordinárias que Deus está fazendo também. Só que eles não podem divulgar porque eles não podem aparecer. Entendeu? Se o vídeo divulga lá, eles são mortos, então eles não podem aparecer. Então você acaba perdendo esses testemunhos que são assim incríveis. Então, meu convite para você: se prepare, faça um esforço, ore a Deus. E se você não puder ir, se esforce pelo menos para entrar no canal lá da Missão Desafio e assistir os cultos aonde você estiver, e você vai ser edificado, eu tenho certeza disso, tá bom? Fica esse convite para todos aqui, em nome de Jesus. Quero compartilhar a palavra, assim, se justificar. Eu falei na quarta-feira, mas a nossa missionária Isabel Hilário, que estaria ministrando hoje, ela que trabalhou no campo da Bolívia, Deus usou ela através da estratégia do futebol, né? Ela foi profissional do futebol. Nem eu sabia tudo aquilo que ela falou. Tem coisa que eu quero aprender, ouvir, porque eu sabia que ela tinha envolvimento com o futebol, mas não sabia que era tão intenso do jeito que ela falou, né? Eu fui comentar umas coisas com ela lá em casa, ela falou assim: não, pastor, eu era profissional, eu jogava mais que isso, que aquilo. Eu falei: meu Deus, eu conheço um pouquinho de futebol feminino, então eu conheço quase nada, né? Mas ela citou algumas coisas lá, eu falei: meu Deus, a mulher era fera mesmo. E ela abriu mão de tudo para servir a Jesus. E Deus é tão tremendo que Deus depois faz ela ir voltar lá para usar isso. É Deus, né, irmãos? Uma coisa que ela é apaixonada, você imagina, né? Uma mulher para gostar de futebol deve gostar muito. Ela gosta mesmo de futebol e entende, fala. E Deus, Ele moveu isso na vida dela.
Não vai faltar oportunidade, nós vamos trazê-la aqui, tá bom? Mas então ela pediu muitas desculpas, falou: pastor, surgiu uma situação. Eu falei: filho, nós estamos em casa, pode ficar tranquilo, a gente entende, né? Pode ficar sossegado, outro dia você vem. Então eu assumi o ônus, né? A responsabilidade de estar aqui hoje compartilhando da palavra do Senhor com vocês. Para começar a falar da palavra hoje, que nós vamos ler já já, eu quero dar um conselho para vocês. Porque eu tenho ouvido vocês falando de Jó de um jeito que não está me agradando. E eu quero dizer assim: por favor, tenham um juízo. Não esqueçam que vocês estão estudando sobre ele. Lembram que os amigos falaram dele? E é bom vocês começarem a elogiar Jó. Jó, ou como é bom estudar o livro de Jó. Como é maravilhoso ouvir a sua história. Viu? Porque esse é um conselho que eu estou dando. Porque os amigos que começaram a falar assim: não, Jó dá azar, Jó é complicado. Meu irmão, não foi legal no fim, né? Eles tiveram um puxão de orelha de Deus. Então é um conselho que eu estou dando para vocês. Aí, se vocês estão reclamando de Jó o justo, hoje quem vai dar aula é o professor Senaqueribe. A aula é dele, tá? Então vamos lá. Abra a sua Bíblia. Quem conhece o sujeito sabe de que eu estou falando. Abra a sua Bíblia, por favor. Eu prefiro ter aula com o Jó. Vamos lá. Isaías capítulo 36. Abra a sua Bíblia, Isaías 36. Você vai entender já já, que você que não conhece essa figura, já já você vai saber quem é ele. Aleluia. Isaías 36. Por favor, todos achem aí. Quero fazer a leitura com vocês. Nós vamos ler só, acho que 12 versículos. Pode ficar sentado, tá bom? No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Então, de Laques, o rei da Assíria, enviou o seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto, guarde essa palavra, no aqueduto do açude superior, nossa, é chique o negócio aqui, né? Na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna, e o arquivista real, Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E o comandante de campo falou: digam a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia? Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser: no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele, escuta isso, não são dele os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês devem adorar aqui, diante deste altar. Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros neles. Eita! Como então você poderá repetir um só dos menores oficiais do meu senhor? Repelir, perdão. Um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fala com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou me dizer essas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Só até aqui.
Acho que tá bom, né? Irmãos, Ezequias era filho do rei Acás. O rei Acás foi um rei mau, rei de Judá, que fez muita coisa errada. Um rei que fez tanta coisa errada que o povo de Edom, os descendentes de Esaú, começaram a oprimi-lo. E ele, em vez de buscar o Senhor para consertar a vida dele, ele teve umas ideias maravilhosas. Ele falou assim: vou pedir ajuda para o rei da Síria. Ele não tinha dinheiro para pagar o rei da Síria, sabe o que ele fez? Ele pegou os objetos do templo do Senhor, que era de ouro, de prata, e deu como pagamento para o rei da Síria. Gênio, né, o cara? E ele tomou uma bolada, como dizem, nas costas do rei da Síria. Que o rei da Síria, em vez de ajudar ele, ele dominou Israel de uma forma, não que ele conquistou o povo ali, ele impôs impostos, ele dominou politicamente, você está entendendo? Ele não foi lá e conquistou a cidade, mas ele impôs situações ali e começou a oprimir o povo. E aí ele teve outra ideia mirabolante. Ele falou assim: não, mas olha, eles são poderosos, eles são fortes, e eles adoram aquele Deus, aquele outro Deus, aquele Deus. Sabe uma coisa? O Deus deles acho que é mais forte que o nosso. Ele mandou fechar o templo e mandou o povo adorar os deuses dos outros. Gênio, né? Inteligente toda a vida. Claro, não deu nada certo, né? Foi oprimido, morreu em um estado calamitoso. Ezequias assume o governo e Ezequias temia ao Senhor. Ezequias manda abrir o templo, manda fazer uma faxina no templo. Ezequias manda destruir os ídolos que o pai dele tinha mandado construir, entendeu? Ezequias faz uma reforma e aí fala para o povo: ó, está tudo errado que vocês estavam aprendendo, nós não aprendemos assim, nós somos a nação do Senhor, povo exclusivo dele, nós temos que adorar só a Ele, vamos nos consertar, vamos nos humilhar. Proclamou um jejum, proclamou uma santificação, destruiu todos aqueles ídolos, e aí falou para o povo: venham para Jerusalém, venham para o templo foi aberto, venham adorar o Senhor. E celebrou a Páscoa, uma enorme festa, chamando todos os povos judeus ali de Israel para estar celebrando com ele a Páscoa. Ele restaurou o altar. E isso não é diferente da minha vida e da tua vida. Se você olhar para a sua história, a história dos seus ancestrais, já começando por aí, né? Porque a gente não lembra a história dos nossos ancestrais. Você vai lembrar do seu avô. Talvez você ouviu alguma coisa do seu bisavô, mas do seu triavô você não sabe nada. É ou não é? Por quê? Porque talvez eles não fizeram nada notável. Concorda comigo? Porque o que é notável passa de geração para geração. Não vai muito longe. Você já recebeu alguma herança? Deixaram alguma coisa para você? Você está entendendo? Mas alguns de nós aqui não tivemos nem criação paterna. Não sabemos, muitos de nós aqui não sabemos o que é ser criado por um bom pai, porque não fomos criados por um bom pai. É ou não é verdade? Fomos bem tratados, sofremos, fomos criados na brutalidade, vivemos situações calamitosas, lidamos com pessoas viciadas, drogadas, ou talvez não isso, mas brutas, ignorantes, né? A gente costumava falar isso aí. Meu pai era ignorante, não era? Não era isso? Os antigos tinham essa pecha. Mas Cristo encontrou a nossa vida. Estávamos debaixo de julgo, e a partir do momento que nós entregamos nossa vida ao Senhor, nós somos libertos, e nós começamos a escrever uma nova história. Eu quero dizer para você, que você que é renascido de novo, se você for fiel até o fim, os teus netos saberão o teu nome. Provavelmente até os seus trinetos vão saber teu nome. É capaz de você conhecer seus bisnetos. Tem gente aqui que conhece os seus bisnetos.
Tem a oportunidade de pegar no colo os seus bisnetos. É ou não é? Está aí até hoje, servindo ao Senhor. Pode pegar a criança no colo e abençoar. Pois a vida é essa. Deus está escrevendo uma nova história através de você. Amém? E nós estamos rompendo com um passado. Concorda comigo? Estamos rompendo com o passado. Eu tenho o privilégio de ter nascido num lar evangélico, tá? Mas meus pais não nasceram. Eu já sou a bênção deles, já sou o testemunho deles. Minhas filhas são testemunhas deles. Olha, minhas netas estão na igreja. Aleluia. Amém? É testemunho deles, da geração que eles estão formando, né? As minhas filhas ouvem as histórias que eu conto da minha mãe, do meu pai, não só da minha boca, mas ouvem da boca deles, né? Às vezes minha mãe vem aí e elas ficam conversando a noite inteira com a velhinha, ouvindo as histórias, os causos. Isso é Deus escrevendo algo no coração delas, que elas vão poder contar para as netas delas. Você está imaginando onde vai a coisa? Entendeu? Isso é uma nova geração, tá? É uma das coisas que eu celebro. Não é só, esses dias mesmo eu falei sobre isso, me perdoem citar, quando eu vi a festividade de 15 anos da Evelyn, e a gente conhece a história dos nossos amados ali, a luta deles, e a história do nosso diácono Marcelo. Irmãos, aí você vê o que ele fez pela filha dele ali. É ou não é algo? É algo diferente, irmãos. É uma história nova que está sendo escrita. Aleluia. Uma história nova. E está sendo escrita por nós. Amém? Meu querido, Ezequias assume o governo e ele fala: meu pai errou. Meu pai devia ter buscado o Senhor. Meu pai viveu na idolatria. Meu pai fez tudo errado. Não deu certo as coisas que ele fez, não. Eu não quero fazer isso. 25 anos ele tinha quando assumiu o governo. Ele falou: eu quero mudar isso. E ele foi buscar o Senhor. Foi buscar o Senhor. Foi buscar o Senhor. E Deus começou a orientar ele. Ele foi fazendo essa reforma. E ele chegou ao ponto de causar tal alegria no povo, tal comoção, que ele começou, o pai dele, como fala, eu estou perdendo a fala, quando a pessoa perde algo, ela deprecia um bem, é outra coisa que eu quero falar, me ajuda aí. Quando a pessoa tem algo, ele tem uma herança e ele gasta aquela herança, ele perde aquilo, eu esqueci o termo que se usa, mas ele é tipo assim, depreciar o bem. Ele, em vez dele acrescentar bens, ele roubou do povo, ele perdeu o dinheiro do povo, fez o povo pagar tributo para a Síria. Está entendendo? Era para ele gerar riqueza. Não, ele tirou a riqueza do povo e mandou para a Síria, e assaltou até o templo do Senhor. Você vê? Né? Aí acontece o contrário com Ezequias. Ezequias começa a se fortalecer. Mesmo pagando tributo para a Síria, ele começa a se fortalecer, e daqui a pouco o governo dele se estabelece de tal forma que ele consegue fazer algo. Ele consegue criar cidades fortificadas, fortalezas. Ele começa a pegar uma cidade que estava assolada, que não tinha muralha, não tinha segurança, não tinha guarda, não tinha nada, e ele: não, vou arrumar isso aqui. Começa a arrumar, fazer muro, pôr soldado. Está entendendo? Ele começa a fortificar as cidades. Ele constrói esse aqueduto, por isso que eu falei para você prestar atenção. Foi uma obra extraordinária para aquela época, irmãos. É um negócio assim, ele estava vivendo 700 anos antes de Cristo, mais ou menos, 760 anos antes de Cristo. Ele constrói esse aqueduto. O aqueduto, ele consegue levar água da montanha, ou da fonte, de onde quer que seja, lá de onde ele pegou, mas acho que era aqueduto era lugar alto. Ele leva água para dentro da cidade. Para mim e para você, talvez hoje a gente está acostumado com água encanada, a gente nem sabe o que é isso, mas quem levou lata d'água na cabeça, lá vai Maria, sabe do que eu estou falando, não é não? Quem já fez isso sabe do que eu estou falando, né? Poxa, a água encanada é bênção, porque quem teve que carregar a água na cabeça aí para cima e para baixo sabe do que eu estou dizendo. E na época de guerra, pior, porque uma das coisas que era usada como tática de guerra para derrubar uma cidade, eles cercavam a cidade, o exército ia lá, cercava a cidade, não precisava nem brigar,
é só não deixar entrar nem sair. Por quê? A cidade é como nós aqui, irmão. A gente come o que a gente planta. Você planta lá na tua casa, cada metrinho de terreno teu lá, tem um gurizinho lá, não é? A gente não consegue plantar nada, não tem espaço, não tem terra. As terras estão onde? No interior. Se você fecha a cidade, daqui a pouco acabou a comida, né? Agora, mais do que a comida, é a água. Naquela época as cidades não tinham água, entendeu? A água vinha de fora. Então, quando cercava uma cidade, a primeira coisa que fazia a cidade cair era a sede. Então Ezequias, ele constrói aquedutos, ele dá um jeito de ter água encanada, irmão. Naquela época, 760 antes de Cristo, ele põe água encanada lá dentro. Claro que não era um torneiro, né, moço? Mas estou dizendo assim, ele consegue jogar água lá dentro da cidade. E isso assustou o rei da Síria. Ele, opa, peraí, o cara está ficando forte, está se enriquecendo. Ele é meu empregado, ele é meu servo. Eu mandava e desmandava no pai dele. Aí ele ataca as cidades fortificadas. Ele vai naquelas cidades e ele ataca e toma posse. Ele dá um jeito de tomar posse daquelas cidades. E aí ele manda esse mensageiro, literalmente o secretário do capeta, chega lá. Ele diz que quando ele não vai, ele manda o secretário, né? Esse é o secretário do capeta. Ele manda esse cara ir lá para usar uma estratégia de intimidação. Intimidação. E esse homem então vai com essa mensagem diabólica. Ele chega lá e começa a dizer assim para o povo. Ele fala na língua do povo. Ele podia falar na língua dele, dos assírios, porque os homens do rei sabiam falar a língua dele, mas ele fala na língua popular do povo, porque ele quer que o povo ouça. O povo está lá no monte, aliás, em cima da fortaleza, na muralha, está lá ouvindo, os soldados estão lá, os curiosos estão lá, e ele começa a gritar, porque esses arautos é igual aqueles filmes que a gente assiste lá, da época medieval, né? Ele começa a berrar, ele tinha um vozeirão, ele começa a berrar e começa a falar alto, e começa a dizer: escuta, vocês estão achando aí que vocês vão se levantar contra nós, você está aí com esses aquedutos e tal, nós já tomamos posse ali de cada cidade que você fortaleceu, é forte nada, escuta bem, você não foi lá e pôs muralha, você não foi para lá e pôs soldado, pois então, nós tomamos posse da cidade. Então a tua força é nenhuma. Você acha que você está melhorando? Você não está melhorando nada. Nós já tomamos posse ali e agora a gente vai tomar posse aqui de Jerusalém. E aí ele começa a ameaçar, ele começa a intimidar, e ele começa a abalar a fé do povo, porque ele falou assim: vocês vão confiar em quem? Na parte política ele fala no rei do Egito. Vocês vão ligar lá para Faraó: Faraó, manda socorro aqui, pensando, porque Faraó sempre teve a fama de ser poderoso, porque tinha muitos cavalos. Os cavalos do Egito até hoje são famosos, até hoje são cavalos de raça. Aí eles falam: então vocês estão pensando que ele vai mandar? Aí ele mesmo diz assim: ó, o rei mandou dizer que ele vai te emprestar 2.000 cavalos, se você tiver 2.000 cavaleiros. Olha, vocês estão precisando de cavalo? Ele arruma. Ou seja, você tem cavalo, mas ninguém sabe montar. Não é a questão de saber guerrear com o cavalo, porque não é só você chegar lá e montar nele, você tem que saber montar. Então tem que ser gente habilitada, e você não tem. Então não tem. E aí ele vai e mexe vai abalando o povo, mexe com a fé e fala assim para o povo: você vai confiar em quem? No Senhor seu Deus? Ah, você acabou de ofender um monte de deuses, é por isso que eu estou aqui. Você destruiu o templo desse, você destruiu o altar daquele, você fez isso, você fez aquilo, e agora você está falando que você tem que vir adorar só nesse altar aqui. Os deuses estão furiosos contigo, está entendendo? É tipo dizendo assim: aí está todo o segredo de toda a ação feita ali. São demônios agindo, usando homens e dizendo: quem mexeu no meu queijo? Mexeram no meu território, mexeram comigo, e agora você vai sofrer uma retaliação. Então vem essa afronta, e dizendo
O povo que estava lá, que tinha sido chamado ao arrependimento, mas tinha passado anos na idolatria, será que eles não tremeram na base? Eu acredito que alguém deve ter pensado assim: puxa vida, será que a gente fez direito mesmo? Porque minha mãe adorava aquele Deus lá, meu pai adorava aquele lá, entendeu? E aí, será que eu fiz a opção certa? Será que eu tomei a decisão certa? Então o coração do povo fica abalado, eles falam: não fala em hebraico, não, fala em aramaico, a gente entende. Ele: não, começa a gritar, é para falar aqui para o povo entender Deus, porque o meu chefe, ele não quer destruir vocês. Aí eu não li todo o texto é enorme, mas ele fala assim: o meu chefe quer que vocês comam dos frutos da terra de vocês. O meu chefe quer que vocês bebam da cisterna de vocês. Meu chefe quer trazer paz, prosperidade para vocês. Meu chefe não quer invadir, destruir nada não. Agora, se você for rebelde, se você romper a aliança com o meu chefe, aí ele é obrigado a vir aqui. É mais ou menos isso o discurso desse homem. Então ele quer ganhar o povo, dizendo: o problema de vocês é um só, chama-se Ezequias. É isso que ele queria colocar na mente do povo. Fala algumas coisas para você, meu amado, minha amada. A gente esquece que a gente tem inimigo, porque a gente tem um encontro com o amor de Deus, com a graça de Deus e com o povo de Deus, e a gente esquece que tem um inimigo, e a gente vai trabalhando, vai fazendo, vai sendo desafiado, vai fazendo sonho, vai recebendo bênçãos. Quem aqui é abençoado? Somos abençoados. Deus abençoa a gente. Ele mexe, ouve um testemunho aqui, um testemunho ali, um abençoado aqui, outro abençoado lá, uma porta que abre e tal. E daqui a pouco a gente vai indo, a gente esquece. Agora, ele não esquece quem ele perdeu, viu? Ele não esquece o que ele perdeu. Ele não larga o osso, viu? Ele vai ficar o tempo todo perturbando a gente. E a gente não pode esquecer disso, que nós temos um inimigo. E Deus às vezes permite que a gente tenha uma manifestação dele. Deus permitiu. E é uma manifestação assustadora. Ele foi bater na porta. Ele sabe falar a nossa língua. O que significa isso? Ele sabe falar de um jeito que mexe com a gente. Ele não fala blá, 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 você não entende nada. Ele fala de um jeito que você entende. Ele sabe apertar o botão que dói, o ponto que machuca. Ele conhece os nossos traumas, ele conhece o que a gente já passou, tudo que a gente já viveu. Ele conhece a fragilidade da nossa fé. Que a gente tem fé, mas nós somos fraquinhos às vezes na fé, tem algumas fragilidades. Então ele vai e ele prepara uma estratégia. Porque, irmãos, você acredita que isso aqui foi feito de improviso? Foi não, né? Isso aqui foi bem pensadinho, né? Ó, vamos atacar as cidades fortificadas, vamos mostrar para ele que ele não é de nada. Aquilo que ele falou: essa cidade agora está sendo reinaugurada, olha o muro que nós fizemos, temos guardas, então vamos pôr isso por terra e falar para ele: está vendo? Isso aí não é nada, você está enganando o povo. Ele fala isso, que Ezequias é um fanfarrão, ele só fala, mas não está fazendo nada. E Deus permitiu. Deus permitiu. E Deus, Ele permite situações assim na nossa vida. Porque Deus pega o capeta, deixa ele fazer o plano dele, o projeto dele, dá uma corda para ele, uma linha para ele, e fala para ele assim: ó, você está achando que você vai destruir, você vai matar, você vai roubar, é isso que você está achando? É isso aí, porque eu sou bom, eu vou fazer. Ele fala: não, ali é meu, mas eu vou deixar você chegar perto, porque eu vou usar você como meu instrumento. Eu tenho alguma coisa para ensinar para o meu povo. Está entendendo? Por isso que eu chamei ele de professor Senaqueribe. Ele achou que ele era muita coisa, mas ele foi lá só dar uma aulinha para dizer: Deus é grande, Deus é maior, Deus é Deus. É essa aula, é essa aula.
Mas ele vai, faz todo esse espetáculo, termina falando que eles vão comer as fezes, beber a própria urina. O sujeito é atrevido, irmão, é atrevido, né? E aí acontece o seguinte: no primeiro momento, depois dessa fala, os enviados, os ministros, né, as autoridades que foram enviadas para ouvir o comandante, elas entram para dentro do palácio e vão falar com Ezequias. E aí Ezequias, ele tem a seguinte reação: ele fala para eles: olha, agora vocês corram lá no profeta Isaías. E eu gostaria de ler esses versículos com vocês aqui. Isaías 37. E ele manda a seguinte mensagem para Isaías, o profeta. E preste atenção no jeito que Ezequias fala sobre Deus. Você vai notar que não é muito certo o jeito que ele fala. Tem alguma coisa errada aqui. Olha como ele fala assim, versículo 3. Com esta mensagem, né, ele diz: assim disse Ezequias, hoje, é para ele falar para Isaías, né? Hoje é dia de angústia, de repreensão e de vergonha, como quando uma criança está a ponto de nascer e não há forças para dá-la à luz. Talvez o Senhor, olha aí, talvez aqui já fica complicado, né? Talvez o Senhor, o seu Deus, ouça as palavras do comandante de campo, do que foi enviado pela Síria, a quem o seu senhor, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o seu Deus, o repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, ore pelo remanescente que ainda sobrevive. O que você percebe que está estranho aqui nessa fala? Não é esquisito? Imagina eu chegar e mandar um recado para a igreja. Estou aqui no púlpito, vou pedir oração, irmãos. Eu estou passando uma luta, não está fácil não, o negócio está pegando. Então eu gostaria que vocês orassem para o seu Deus. Orem para o seu Deus. Talvez o seu Deus veja a minha aflição. Talvez ele fique indignado pelo ataque que eu estou sofrendo do inimigo. E talvez o seu Deus tenha misericórdia de mim. Vocês não iam achar estranho? Não é estranho? Você falar assim: pastor, peraí, desde quando ele virou só o nosso Deus? Ele não é o seu Deus, não é? Você percebe que apesar de Ezequias ter feito tantas coisas para o Senhor, uma reforma extraordinária, ter feito uma purificação, Ezequias ainda precisava conhecer melhor Deus. Amém? Amém. E isso, irmãos, é uma lição extraordinária, porque a palavra do Senhor diz para nós que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Ou seja, eu tenho uma experiência com Deus hoje, amém? Eu sou pastor, pela misericórdia de Deus, há já alguns anos. Eu sirvo ao Senhor, sou batizado há 38 anos, já é um tempinho considerável. 38 anos batizado, conhecendo. Então, eu conheço Deus, amém? Mas irmãos, vocês acham que ainda tem mais coisa para eu conhecer dele? Tem um monte, né? Tem um monte. Por isso a palavra de Deus, ela traz esse desafio para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. E Deus quer se revelar para mim. Deus quer que eu conheça Ele melhor. Deus quer que você conheça Ele melhor. E Deus usa todos os meios para que o conheçamos. Amém? E um deles é o próprio capeta, que ele permite algumas coisas, mas está tudo sob controle dele. E às vezes a gente passa por momentos que mexem tanto com a gente, que a gente, claro, isso é bom, não é errado pedir oração, como ele pede aqui para Isaías. Está certo, tem que pedir oração, e pedir para o homem certo, um homem de Deus. É importante, mas chega um momento que Deus
Deus quer que a gente vá um pouquinho mais além, que tenha uma experiência a mais com o Senhor, uma experiência a mais com o Senhor. Muito bem, Isaías, ele dá uma palavra de ânimo para o rei, ele dá uma palavra inspiradora para o rei, mas vocês lembram que era um aviso: se você não voltar a pagar imposto, você não voltar a andar igual teu pai andou nos trilhos comigo, me enriquecendo, se você não voltar às práticas, né, que o teu pai tinha, eu vou vir a ti. E Deus permitiu que ele fosse até. Ele começou a subir com o exército para encarar o rei. E aí há um outro momento desse confronto, há um outro momento, e Ezequias recebe uma carta. É o segundo momento, uma carta de Senaqueribe, já dando tipo um ultimato, sabe? Olha, eu avisei, agora eu estou oficializando, estou chegando e estou vindo para quebrar tudo, estou vindo para arrebentar tudo. Você põe a casa em ordem aí, me entrega, porque você não vai governar mais em Judá. Acabou, né? Ele pega aquela carta e acontece um fenômeno com Ezequias. Ele vai ao templo, e a Bíblia fala que ele pega aquela carta e ele apresenta aquela carta ao Senhor, e ele ora dizendo assim: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, olha, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e ouve. Abre os teus olhos, Senhor, e vê. Escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações, que ele deu uma lista, né? E de todos os seus territórios um deserto. Atiraram os deuses delas no fogo e os destruíram, pois em vez de deuses não passam de madeira e pedra moldados por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos, eu li tão rápido que até eu parei a ênfase. Senhor nosso Deus, aleluia, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Aleluia. Você percebe a evolução do homem? Você percebe? Ele agora vai direto na fonte. Ele entra no templo, ele leva a carta e ele ora e diz que ele é o seu Deus. Aleluia. Ele é o Deus de Israel, ele é o Senhor dos exércitos, ele é maior que todos os outros reinos, tudo está na mão dele. E ele fala: Senhor, agora ouve, vê, tem misericórdia de nós e mostra a tua glória, revela-te, manifesta-te. Amém? E Deus responde essa oração. É maravilhoso, e responde de uma forma incrível, irmãos. Deus começa a usar o profeta Isaías, e o profeta começa a profetizar, e ele começa a falar sobre Senaqueribe, como se Senaqueribe estivesse ali na cara dele. Começa a falar com ele e dizer: olha, você destruiu várias nações, você fez isso, fez aquilo outro, mas por acaso eu não tinha planejado isso lá atrás? Ele fala para ele: fui eu que planejei, fui eu que entreguei esses povos nas tuas mãos. Deus falando com Senaqueribe: fui eu que entreguei esses povos para você destruir, e agora você não me teme, você se levanta contra mim, e agora você está dizendo que vai atingir o meu povo. E aí Deus vai falando, e vai falando com o homem, Deus vai falando com ele, fala assim: escuta, você não vai entrar aqui. Ele já estava com o exército subindo, ele falou: aqui você não entra, eu vou pôr um anzol no teu nariz e eu vou puxar você para trás. Oh Deus tremendo! E Deus vai falando com o Senaqueribe, vai dando bolachada nele, vai falando: eu vou fazer isso, fazer aquilo. E o Senhor depois começa a falar sobre Jerusalém, e aí o Senhor dita a carta de resposta. E aí ele escreve assim, olha que coisa tremenda. Ele fala assim: escreve aí, manda essa carta agora respondendo para Senaqueribe. Fala assim: a virgem de Sião, está falando de Judá, está colocando ela como se fosse uma moça.
ela meneia a cabeça e debocha de ti. Já pensou? Ela está balançando a cabeça e falando assim, é mais ou menos isso, irmão. Que é isso? Para um rei, irmãos, que estava apavorado, um povo que estava apavorado, a voz do Senhor muda corações, transforma vidas. Não deixe o inimigo te intimidar, não, porque a graça aqui, o poder de Deus aqui, a unção de Deus aqui, há uma resposta de Deus para isso que você está vivendo. E aí a resposta é tremenda, porque ele começa a debochar de Senaqueribe e manda uma carta debochada para Senaqueribe, poderosíssima, e fala um monte de coisa para ele lá. E aí a Bíblia fala o seguinte: que o anjo do Senhor saiu no meio do exército de Senaqueribe, no acampamento, e numa noite só ele feriu 180 mil homens. Deus poderoso, aleluia. Deus deu uma praga, uma peste lá. Aleluia, Deus. Aquilo assustou Senaqueribe. Senaqueribe volta para a terra dele. Senaqueribe, quando está voltando, recebe um recado que a terra dele está sendo atacada por um outro rei, não sei na planta lá. Ou seja, o tempo fechou, o negócio está feio. Você está achando que você estava por cima de tudo, e agora o negócio fechou. Você está perdendo território lá, você vem mexer aqui, está perdendo aqui. Aleluia! E quando ele chega lá, diz a palavra que ele entra no templo do Deus dele para adorar, e os 2 filhos dele assassinam ele. Ele não pisou em Jerusalém. E Ezequias cresceu como um homem de oração, a ponto de fazer uma oração uma vez e Deus fazer o sol andar para trás. Olha, se ele não tivesse tido a aula com o professor Senaqueribe, eu acho que ele não tinha chegado nesse extremo de aprender a ter uma oração tão poderosa, que Deus atendeu e falou: o que você quer? Não, recua aqui o sol, o relógio de sol, tá bom, tá feito. E o sol recua. Meu irmão, eu não sei o que você está passando, eu sei o final disso. Deus está te dando uma aula de fé e está escrevendo algo tremendo a teu respeito, tá? E seja tudo for que estiver acontecendo, está tudo escrito pela palma da mão dele. Ele está ciente, ele sabe, ele não está sem controle da coisa. E na hora certa o Senhor está dizendo: clama a mim, eu quero te levar para um lugar de intimidade, onde você vai crescer mais. Você me conhece, mas você precisa conhecer um pouquinho mais. Eu tenho outra coisa para te revelar, eu tenho mais coisa para te mostrar. E Deus quer te amadurecer, te fazer crescer. Amém? Deus quer fazer isso com a gente, nos levar a um lugar de intimidade com Ele, onde a gente vai ter um resultado de uma extraordinária fé, de um aumento da nossa intimidade com Deus e de realizações e feitos em Deus. Amém? Amém. Tá bom? Vamos parar de falar de Jó? Beleza? Ok? Tá bom? Então hoje vocês vão sair elogiando até Senaqueribe hoje aqui. Vai falar: Jó é uma bênção, Senaqueribe também, tá bom? Amém? Em nome de Jesus, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Conjuntamente, Ele trabalha com todos os elementos e Ele tem algo bom para nós. Você crê? Amém. Vamos orar, vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus. Temos aqui alguns pedidos de oração, quero aproveitar. Obrigado, José. E nós vamos agradecer ao Senhor por esses pedidos. E, aliás, perdão, desculpe, nós vamos agradecer por essa noite, mas nós vamos orar por esses irmãos. Eu estou cansado, de vez em quando saem essas coisas. Amém. Eu não estou chamando de Jesus de Genésio, tá bom, né? Amém. Vamos orar. Pai querido, nós apresentamos nossos amados irmãos diante de Ti, renovados na fé. Nós clamamos ao Senhor, nosso Deus. Abençoa, Senhor, a vida desses amados. Muda a história, Senhor. Escreve coisas novas aí. Traz novidade para a vida desses queridos. Quebra o jugo. Desfaz as amarras de Satanás, Senhor. Da sabedoria, da estratégia, da visão. Esteja, Senhor, trazendo a Tua bênção, a Tua direção. Renovando a fé. Aprofundando, Senhor, a intimidade contigo, Pai.
Que o Senhor use cada situação, cada circunstância para o bem daqueles que te amam, Senhor, para trazer coisas boas aos teus filhos, Pai. Que a tua bênção permaneça sobre eles, Pai. Pai, te louvamos por esta noite, especial por esse final de semana tão maravilhoso, a celebração com as nossas crianças, a chegada da Laurinha. Nós te agradecemos, Senhor, por ter esse culto hoje dirigido pelos homens, e nós somos impactados, Senhor, com esse chamado para cada um de nós cumprirmos a nossa missão, como o teu servo, o pastor Ivo orou conosco, nos envolvendo nesse chamado missionário, Pai. Que o Senhor esteja nos dando graça na nossa jornada. Senhor, nós queremos te conhecer melhor. Oh, leva-nos, Senhor, para mais perto de Ti, ainda que tenha que bater um Senaqueribe na nossa porta. Oh, Senhor, vai valer a pena a gente poder ter uma intimidade tão grande com o Senhor, a ponto de orar e sinais miraculosos, extraordinários acontecerem, Pai. Nós queremos viver isso, queremos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, na intimidade. Leva cada um de nós em paz, nos dá uma semana próspera, abençoada, Pai, alegre na Tua presença. Sustenta cada um na Tua força, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um, agora e para todos sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Uma ótima noite, em nome de Jesus. Quero te pedir perdão, Senhor. Quero ter um coração igual ao teu. Hoje eu me arrependo do tempo em que eu não percebi que estavas comigo.